Nessa parte da aula, eu quero dar sequência ao conceito de carga de serviço. A gente estudou que a definição de carga de serviço é a soma da carga útil com a massa dos acessórios de içamento. E por isso eu gostaria de te apresentar alguns dos principais acessórios de içamento. E o primeiro deles é o moitão. Moitão é o nome dado a esse tipo de equipamento que está aqui atrás na figura. É o gancho que faz a conexão com a carga. Em inglês ele se chama hook block. E eu quero te deixar claro que a partir de agora, sempre que possível, eu vou te fornecer os nomes e os termos em inglês para que você possa fazer pesquisas mais amplas. Então, na hora que a gente for carregar a carga útil, eu preciso definir qual é o tipo de moitão que eu vou utilizar. De tal maneira que aqui eu vou apresentar para vocês duas tabelas que estão respectivamente nas páginas 78 e na página 79 da apostila. Essa é a tabela que traz a massa de um moitão utilizado em uma talha de 4 cabos, e essa aqui é a tabela que traz a massa de um moitão utilizado numa talha de 8 cabos. A diferença entre utilizar um moitão de 4 cabos ou um moitão de 8 cabos em uma talha é o equipamento que faz a elevação da carga. A diferença é justamente a carga útil. Então, se eu tiver uma carga útil se eu tiver uma carga útil entre 1 tonelada até 30 toneladas, a gente vai utilizar um moitão de 4 cabos. Se eu tiver uma carga útil de 30 até 100 toneladas, eu utilizo um moitão de 8 cabos. Muito bem, quero trazer uma outra foto que mostra justamente essa situação. Eu tenho aqui um guindaste. Tudo bem que ele é um guindaste do tipo de lagarta, mas eu quero te mostrar os acessórios. Eu tenho um moitão utilizado nessa região para conectar a carga útil ao equipamento. Nesse caso, eu utilizo também um cabo de aço e uma polia aqui em cima. E, inclusive, nós vamos tratar sobre polias ao longo do curso. Outro acessório de içamento bastante interessante é a pinça, que nesse tipo de aplicação eu combinei um moitão com uma pinça, que no caso aqui poderia ser uma ilustração de um equipamento utilizado para poder fazer o içamento de sucata. Vamos falar sobre agora o eletroímã. Nesse caso, é uma outra opção além de te mostrar o que significa um eletroímã, te mostrar mais uma vez a questão da carga de serviço. A carga de serviço é a carga útil, no caso seria esse carro, acrescida de todas as cargas dos equipamentos de acessórios que foram utilizados para elevação da carga. Nesse caso, por exemplo, eu tenho um olhal, nesse caso eu tenho correntes, aqui eu tenho mais uma vez um exemplo de moitão. Então, essa questão que eu sempre provoco vocês a identificarem qual é a dificuldade que o motor de içamento enxerga. Eu gosto de usar o exemplo, de um içamento de 10 toneladas de maçã. Obviamente, eu preciso colocar essas maçãs dentro de um acessório, que no caso é um container ou um unitizador, para fazer o içamento da carga. E aí eu falo com você do seguinte: será que o motor tem que ter potência suficiente para poder vencer a dificuldade causada somente pelas 10 toneladas de maçãs? Claro que não. Eu tenho que levar em conta a dificuldade que o container vai impor e todos os outros acessórios, como o moitão e quaisquer outros acessórios que tenham sido utilizados para fazer a elevação. Outro ponto importante, que é muito utilizado em construção civil, em manutenção, são as plataformas. Então, a plataforma também é um acessório de içamento. E, por exemplo, essa situação que eu estou apresentando aqui para vocês no momento, ela mostra uma plataforma que certamente deve ter uma massa considerável, de tal maneira que o motor que faz o içamento vai enxergar essa dificuldade adicional. Nesse exemplo bem simples, quem seria a carga útil? Seria a massa do nosso operador aqui, que tem uma missão bastante complicada, e para fazer com que ele desloque de um ambiente para o outro, eu preciso usar a plataforma. Obviamente, supondo, claro que esse cidadão não tem uma massa de 1 tonelada, mas supondo que eu tenho a carga útil de 1 tonelada e eu tenho uma plataforma que tenha 3 toneladas, a carga de serviço vai ser a soma das duas, 3 com 1, 4 toneladas. A outra definição que a gente encontra na norma é a carga permanente sobre um elemento. E é especificado que ela se trata da soma das cargas das partes mecânicas, estruturais e elétricas que são fixadas ao elemento. E essa carga permanente tem muito a ver com a questão do peso próprio de cada parte.
Daí a norma traz a definição de serviço intermitente, que é um serviço caracterizado quando o equipamento efetua diversos deslocamentos de carga que tem numerosos períodos de parada durante as horas de trabalho. Ou seja, é a própria definição da palavra intermitente. Não é uma coisa constante, não é uma coisa intensiva. A norma traz a definição de serviço intensivo. É um serviço em que o equipamento é quase que permanentemente utilizado durante todas as horas de trabalho, que os períodos de repouso são períodos muito curtos. E a norma especifica que é particularmente o caso dos equipamentos que estão incluídos em um ciclo de produção, que executam um número regular de operações. A norma fala sobre turno, e aí passa a ser um sinônimo. Todas as vezes que eu falar para vocês em enunciados de exercícios que o ciclo é de um turno, eu estou me referindo a 8 horas de trabalho. E aí a norma passa para a definição das movimentações. A norma diz que a translação, de agora em diante, passa a ser o termo utilizado para descrever o deslocamento horizontal de todo o equipamento. Então vocês estão vendo aqui uma série de vigas, que são pontos rolantes. O deslocamento horizontal do equipamento vai ser, por exemplo, se essa viga for até próximo de uma parede ou quando ela for deslocada até a outra parede, o término desse galpão. Essa é a translação. Apesar de translação ser um termo utilizado na mecânica, na física, quando a gente está usando esse termo relacionado com essa norma, a translação vai estar intrinsecamente, explicitamente e especificamente falando somente do deslocamento horizontal desse equipamento. Daí, a norma usa a palavra direção para tratar do deslocamento horizontal do carro do equipamento. Ou seja, da esquerda para a direita, a gente teria o direcionamento do carro do equipamento. O termo orientação é utilizado para se referir ao deslocamento angular horizontal na lança do equipamento. Então, a partir de agora, quando a gente falar sobre a orientação, obviamente eu tenho que necessariamente ter o deslocamento angular da lança do equipamento, o que só faz sentido falar em orientação para guindastes que tenham lança. A norma traz no capítulo 4 uma definição detalhada de todos os símbolos laterais que são utilizados ao longo dos seus cálculos e de suas definições. Obviamente ficaria muito maçante se eu fosse descrevendo com vocês item por item, de tal maneira que eu faço uma analogia dizendo que o capítulo 4 de símbolos literais, ele é mais ou menos como se fosse uma lista de abreviaturas e símbolos de TCCs, de dissertações. Se você tiver uma dúvida, por exemplo, do que significa SG, você recorre ao capítulo 4 e você vai encontrar a definição específica sobre esse símbolo e sobre todos os outros que são utilizados na norma.